Já, então a paz do Senhor aos irmãos também do podcast. Como mencionava, essa é a quarta mensagem das quatro que o Senhor preparou a respeito de Tiago 5, que fala sobre as etapas da promessa, né? A primeira foi a chuva temporal e serôdia, que falava do momento em que a gente recebe a promessa de Deus e também do momento que antecede o cumprimento dela, que é a chuva serôdia ou últimas chuvas, como descrito na palavra, e também como sua tradução. E depois a gente falou sobre os milagres no caminho, que é uma mensagem que já tem no YouTube, né? Que o Senhor permitiu de gravar e já está lá no nosso canal. E a última, que vai, se Deus quiser, segunda-feira ou amanhã, na noite de domingo, ser postada, que fala sobre os consertos necessários antes que a promessa se manifeste. E agora a gente vai para o momento tão esperado, né? Que é o momento do cumprimento da promessa. Abra comigo em Tiago 5, quem tiver uma Bíblia. Quem não tiver, eu já vou ler para vocês. Minha esposa, você pode me ajudar a encontrar, por favor? Tiago 5. Eu vou fazer a leitura para vocês do texto. E depois a gente vai lá para 1 Reis, capítulo 19. Obrigado, meu amor. Ótimo. Eu vou ler para vocês o texto que a gente está usando como base. E a gente já vai iniciar. Certo. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observar como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas, ou chuvas temporãs, de outono, e as que encerram a primavera, chuva serôdia. Sede vós igualmente perseverantes. Fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como exemplo a paciência, a perseverança e a atitude dos profetas que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Eis que consideramos bem-aventurados todos os que demonstram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro julgamento. Seja suficiente a vossa palavra sendo sim, quer seja sim, quando não, não. Procedei assim para não cair em condenação. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com a fé curará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Aí o texto que nós vamos usar como base hoje. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramou as suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Amém? A gente tem aqui a promessa, como a gente está lendo desde o início, essa referência, essa alusão, a promessa a ser o fruto que vem a partir de uma plantação do próprio Deus em nossas vidas. A plantação é essa semente, essa palavra que foi semeada através das próprias Escrituras e as promessas que nós temos nela, daquilo que nós ouvimos pessoalmente do próprio Espírito Santo no nosso coração, né? E volto mais uma vez a pedir para que vocês tragam uma memória, uma promessa que Deus trouxe para a vida de vocês, ok? Se vocês puderem relembrar agora algo que Deus disse que vocês fariam lá atrás e ainda não se manifestou, eu peço para vocês se lembrarem, depois a gente menciona sobre isso no final da reunião, porque isso é parte daquela primeira pregação, é fortalecer o nosso coração no Senhor. Quando a gente declara as palavras de Deus, aquilo que Ele já nos declarou, a gente fortalece, cresce em convicção, cresce em fé, mesmo que não cresça
em novidade de conhecimento, em alguma novidade, a gente cresce em convicção, né? E aqui a gente está falando sobre a promessa ser esse fruto, é proveniente de uma plantação que primeiro foi regada pela chuva temporã e depois é regada pela graça de Deus com chuva serôdia. E as etapas desse cumprimento são etapas de milagres e de estrutura em que Deus nos usa antes dessa promessa se cumprir, etapas em que existe necessidade de conserto e etapas, né, que são as últimas chuvas, que são a chuva serôdia, a chuva que vai fortalecer os grãos na espiga antes dela ser colhida, antes dela ser ceifada. E o que acontece? Ele usou o exemplo de Elias, lá no capítulo 19, Elias, deixa eu ler aqui para vocês, na verdade um pouco antes, perdão, o capítulo 18, que é quando cai a chuva no tempo de Deus, aqui é o título que colocaram nessa Bíblia King James atualizada. No verso 41 de 1 Reis 18, escreve-se assim: Em seguida orientou Elias Acabe: Eis que agora pode subir comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para o seu de jejum, Elias subiu ao cume do monte Carmelo, postou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou ao seu servo: Sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: Retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na 7ª vez exclamou o servo: Há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: Sobe e leva essa mensagem a Acabe. Prepara o teu carro e desce antes que a forte chuva te impeça de ir. Em pouco tempo, o céu se escureceu completamente, com muitas nuvens. Chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao seu carro e partiu apressadamente para Israel, ou Jezreel. Então o poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo-se sua capa com um cinto, correu uma força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho até as portas da cidade de Jezreel. Glória a Deus. Então aqui a gente tem a conclusão dessa obra que Deus está fazendo no meio de Israel. Por 3 anos e meio, por direção de Deus, Elias orou fervorosamente, como a gente leu em Tiago, e não choveu. Depois de o Senhor alimentá-lo através de corvos, através de uma viúva gentia de Sarepta de Sidom, da terra, inclusive, de uma terra idólatra, da onde começou o culto a Baal. A gente vê Deus fazendo uma obra e trazendo fé ao coração daquela mulher, curando e ressuscitando seu filho em determinado momento. Aí depois a gente vê a morte dos profetas de Baal e de Aserá, no momento de conserto em que Deus alinha as coisas antes de mandar a chuva. Era melhor que a chuva não viesse do que ela viesse no momento em que houvesse idolatria, houvesse grande número de profetas de um ídolo estranho que fazia com que o povo de Israel prevaricasse. O tempo certo da chuva vir no povo de Israel foi depois que aquele ambiente já tinha sido limpo. Claro, ainda faltava Jezabel, ainda tinha coisas a serem alinhadas no coração de Acabe, mas os 400 profetas de Baal, mais o número de profetas de Aserá foram mortos, e aquela maldade foi extirpada no meio do povo de Israel. Então, a gente entende através do texto de 1 Reis, capítulo 18, sobre que a chuva de Deus, ela vem, aquilo que falta para o cumprimento da promessa, aquilo que vai fortalecer as nossas espigas, ela só vem após um momento de limpeza, um momento em que, pela graça de Deus, as coisas são alinhadas, como a gente ouviu na última pregação. Mas um aspecto muito importante agora, do momento em que as coisas já estão alinhadas, a gente já viu os milagres e já serviu a Deus no tempo de espera. Agora, para se manifestar esse momento da chuva serôdia, em que a chuva cai e o fruto vem, como a palavra em Tiago 5 fala, é necessário a oração. É interessante como Tiago aborda esse tema. Tiago fala que Elias era um homem frágil como nós, ou sujeito às mesmas paixões e vontades que eu e você, e ele orou a Deus. E o Senhor atendeu o pedido dele. Não choveu por 3 anos e meio. Agora, quando ele ora novamente, o Senhor mais uma vez atende seu pedido, e a chuva serôdia cai, gerando assim fruto na terra, e o nome de Deus é glorificado. O lugar de oração é o lugar em que a gente, com graça de Deus, clama para que a manifestação da sua promessa se manifeste entre nós. A gente clama:
venha o seu reino. Não é isso que a gente clama na oração, modelo em que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos nossos apóstolos, aos discípulos dele? É porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E o cumprimento da promessa que a gente aguarda, que é o cumprimento da manifestação da vinda de Cristo, e o cumprimento também das promessas que o Senhor falou individualmente a cada um, se manifestam em um ambiente de oração, em um ambiente em que Elias orou uma vez e não se manifestou, depois de ter tudo corrido de acordo com aquilo que o Senhor permitiu. Ele foi sustentado por corvos, o momento de espera, os milagres no momento de espera, os alinhamentos necessários de acordo com a palavra, a restauração do local de adoração do povo de Israel, que era do altar, como a palavra fala, mas ele teve que orar ainda. Ele ainda tinha a necessidade de apresentar diante de Deus, de clamar para que a vontade de Deus se manifeste na terra. A gente se questiona muitas das vezes por que a direção de Deus de orar, mas eu venho de um ensino, de uma doutrina em que quando o Senhor ele entregou ao homem o governo da terra, ele abriu ali a necessidade de uma jurisprudência. O homem governa a terra, então agora a partir desse momento ele deve reivindicar a intervenção de Deus entre os nossos caminhos. É por isso que eu entendo e creio, né, que o motivo de Deus nos exortar a orar e a clamar, venha o seu reino e seja feita a sua vontade, é porque a jurisprudência que Deus nos deu, entregando ao homem o governo, na verdade nos dá o direito de alguma maneira. Na verdade, existe a necessidade de que Deus, que nós rogamos a Deus para que Ele intervenha, né? Porque senão a vontade de Deus aconteceria, por exemplo, não ia precisar que Elias orasse nesse momento, mas Elias orou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, e a manifestação da vontade de Deus ali foi tremenda e a chuva veio. Nessa jurisprudência que o Senhor nos deu no momento em que entregou o governo da terra ao homem. Era necessário que Elias orasse, e é necessário que a gente ore também. É necessário que a gente coloque diante de Deus e clame para que a promessa dele se cumpra na terra, né? Para que o reino dele se manifeste entre nós, para que o querer dele venha sobre a nossa vida e a promessa que ele nos entregou possa então se manifestar poderosa e a gente venha então colher do fruto daquilo que ele nos prometeu. E é interessante que ele não orou apenas uma vez, ele repetiu aquela oração, ele voltou e o servo dele subiu 7 vezes até o ambiente, e quando ele viu alguma coisa, era uma coisa muito simples, muito pequena, mas olha lá o que Elias responde. Então desce e avisa Acabe. Se tem uma nuvem como uma mão de um homem, ou seja, uma nuvem bem pequenininha, era o que ele bastava para crer que em breve ia chover. E ele foi e enviou seu servo para anunciar a Acabe. Acabe, arruma logo suas coisas, monta na sua cavalgadura e vai embora, senão você não vai conseguir chegar até Jezreel por conta da forte chuva. E a gente está vendo Elias fazer tudo isso no momento em que ainda o céu está limpo, apenas com uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Depois disso a palavra fala, escureceu tudo e daí sim veio a chuva e daí sim se manifestou fortemente a promessa e o cumprimento, a resposta da oração de Elias. É interessante que Elias ele está a todo momento caminhando por fé, né? Ele fala, eu já consigo escutar, né, o barulho da chuva vindo. Ele está sendo movido por fé. E é isso, quando a gente cresce no conhecimento da vontade de Deus, quando a gente cresce na promessa que Deus entregou para nós, a gente passa a ouvir aquilo que não dá para ouvir com os ouvidos naturais. Os ouvidos da fé a gente consegue enxergar. Quando a gente caminha por fé e cresce nas palavras e na promessa de Deus, a gente não caminha simplesmente por aquilo que a gente enxerga, mas a gente se atenta para aquilo que a gente não consegue enxergar. Quando nós caminhamos por fé, a gente traz declarações de coisas que ainda não aconteceram. A gente começa a imitar o nosso Pai, que diz que Ele chama as coisas que não são como se já fossem, e a gente passa a agir da mesma maneira. Assim é a vontade de Deus a nosso respeito, que Ele nos faça, no processo de espera da promessa, nos fazer semelhante a Ele, e por fé a gente possa viver, afinal o justo viverá da fé. Não é por meio de obras ou a gente vai conquistar as promessas por nosso próprio braço, não. E o foco da promessa, por vezes, não é o fruto dela.
A gente olha, vamos olhar o que aconteceu com Abraão. Abraão tinha a promessa que ele herdaria uma terra, que ele estava agora peregrinando, mas ele morreu saudando as promessas de longe, como a palavra fala. As promessas não se cumpriram enquanto ele estava em vida. Somente 440 anos depois que o povo de Israel teve acesso à promessa, e ainda por meio de guerras que o Senhor foi entregando seus inimigos nas suas mãos. Então, por vezes, a vida de Jacó, o mesmo participante das promessas de Abraão, também não alcançou em vida a promessa que ele viveria, que ele teria e seria dono de toda aquela terra. Isaac, pai de Jacó também, anteriormente, viveu da mesma maneira. Ele saudou as promessas de longe. Então a gente percebe que nas escrituras, Moisés adentrou diante da terra prometida. Ele viu naquele monte toda a terra prometida, mas ele não adentrou. Ele saudou as promessas de longe, né? E por vezes a gente vê esse padrão. A gente vê que homens e mulheres, exemplos de fé, eles não alcançaram fisicamente, eles não puderam por vezes tocar na promessa, mas eles foram participantes dela por meio da fé. E eles conduziram os que caminhavam com ele por meio dessa mesma fé, mesmo que eles não a vissem, mesmo que eles não tocassem, mesmo que eles não ouvissem naturalmente. Eles por fé viam, ouviam e caminhavam a ponto de conduzirem as pessoas ao seu redor e instruírem as pessoas ao seu redor ao mesmo, né? Eu acredito que Abraão viveu mais a promessa da terra prometida que o próprio povo de Israel vivendo dentro dela, né? O próprio povo de Israel vivendo dentro dela e não compreendendo que aquilo ali era cumprimento de uma promessa, compreendendo que aquilo ali na verdade virou uma pedra de tropeço por vezes. E a gente aqui nessa terra, aqui a gente agora na nossa nova promessa, na promessa da volta de Cristo, será que a gente está vivendo como se a gente já estivesse recebido ela? Será que a gente está de alguma maneira ouvindo já os sons da trombeta? Será que de alguma forma a gente já está conseguindo sentir o cheiro do céu, sabe? A gente conseguindo contemplar por fé aquele rio branco de água límpida, cristalina e as árvores da vida? Será que por fé a gente está conseguindo desfrutar desse ambiente, saudando as promessas de longe, mas participando, sentindo o gosto, praticamente o sabor dela, do fruto da vida? Ou a gente ainda precisa crescer em fé, a gente ainda está no estágio em que Elias precisou ser sustentado por corvos? Ou a gente ainda está em estágios em que é necessário um pouco de fé para mudar para um país gentil e lá ser alimentado por uma viúva que não tinha nem o que ela comer, né? Será que é necessário então ainda o processo de conserto? É necessário que os profetas de Baal sejam mortos dentro do nosso coração, no nosso contexto? Porque a promessa ela só vai se manifestar quando as coisas estiverem alinhadas, mas principalmente quando o nosso coração estiver alinhado. A promessa, a palavra de Deus fala que lá em primeiro, na carta de Pedro, capítulo 3, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, ele fala que a promessa de Deus, ele não tem a sua promessa por tardia, mas ele é longânimo. Diz que um dia para o Senhor é 1000 anos é um dia. A igreja estava sofrendo várias tentações de que Jesus estava demorando para voltar, mas ele fala assim: não tem a promessa de Deus por tardia, porque o Senhor não é tardio para se manifestar, mas ele é longânimo. Ou seja, a gente vive por vezes a longanimidade de Deus e a gente pensa que Deus está demorando para cumprir alguma coisa na nossa vida. Não se trata de demora, o Senhor na verdade ele vem no tempo oportuno, no tempo certo. O que se trata por vezes é longanimidade, ele está tendo paciência conosco porque a gente não alcançou o local que ele deseja que a gente alcance, a gente não alcançou a fé que ele deseja que a gente possa alcançar, a gente não alcançou a estatura de varão perfeito, como é do agrado dele que a gente alcance. É necessário então que a gente aceite os processos em que as promessas nos colocam. Eu digo não somente a promessa da vida eterna, agora as promessas de que Deus tem na vida de vocês, na minha vida, as promessas que a gente hoje lembrou, que Deus prometeu há anos atrás e ainda não se cumpriu. Talvez é porque a gente não se posicionou no lugar correto. A gente ainda precisa aprender mais da parte de Deus, a confiar nele, a viver por fé, para que quando a promessa se manifestar, ou um pouco tempo antes, a gente esteja como Elias, ouvindo a promessa de longe, sabendo que mesmo que seja uma manifestação desse tamanho, do tamanho da mão de um homem, já é momento de se preparar, porque a chuva vai vir e porque a promessa vai se cumprir.
para quem tem um ditado no mundo que fala que para um bom entendedor, meia palavra basta. Na nossa vida de fé, para alguém que crê nas promessas de Deus, apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem já basta, já é o suficiente para se arrumar e correr para um abrigo seguro, porque a chuva está prestes a se manifestar. Da mesma maneira, é assim que o Senhor deseja que a gente caminhe na terra. Ele deseja que a gente caminhe de uma fé tão grande, tão alinhada com a sua palavra e com o seu propósito, que pode ser algo simples, um impulso simples do Espírito Santo no nosso coração, para a gente tomar uma atitude de muita ousadia e fé. Né? A palavra fala e demonstra vários homens de Deus tomando atitudes assim que a gente pensa, nossa, que grande milagre, que milagre maravilhoso. Né? Isso só podia acontecer nesse momento, ou só com aquela pessoa, como se Deus tivesse filhos preferidos. E Deus não tem filhos preferidos. Deus, ele ama todos nós da mesma maneira. E a gente pensa que não, é somente com essa pessoa, somente com aquela, foi somente naquele tempo. Quando a palavra nos apresenta e nos dá a liberdade de viver questões que hoje nós vivemos, que hoje ou no passado nós vemos o nosso irmão da igreja, aquele que se dedica em Deus, aquele que está santificado no Espírito, vivendo coisas sobrenaturais, tão semelhantes àquilo que a gente viu dentro das Escrituras no passado. Mas a palavra nos ensina que se a gente é fiel no pouco, a gente também é colocado no muito. Mas se a gente é infiel no pouco, por que o Senhor daria muito para nós? Então, se hoje a gente não corresponde ao mínimo das direções de Deus, se hoje a gente ainda não toma uma atitude de ir para o meio de um ribeiro e ser sustentado por corvos, ou de mudar para Sarepta de Sidom, dificilmente a gente vai chegar no local em que a chuva serôdia se manifesta e o poder de Deus nos toma a ponto da gente correr como nunca correu e desfrutar de uma chuva de frutos que são gerados através dela, pela bênção e pela graça e promessa de Deus. O Senhor deseja que a gente seja fiel no pouco, fiel nos pequenos impulsos de Deus, fiel no nosso discipulado, fiel no nosso momento de comunhão com Ele, não se distraindo com coisas dessa vida, fiel aos propósitos que Ele nos deu, as palavras que Ele nos manifestou, ao ensino que Ele trouxe, fiel ao ensino que Cristo nos apresentou. Porque sendo fiel no pouco, nesses talentos maravilhosos que Ele nos deu agora, a gente será posto no muito. E quando falo no muito, não se trata de questões materiais ou terrenas, mas no muito eternamente exposto na sua palavra, na vida eterna. Essa é a nossa esperança. Nós cremos num Deus que nos galardoará no último dia com a vida eterna, cheio de graça e de verdade, tendo então ali a manifestação da sua vontade sobre nós, que é nós sermos um com Ele, sem o empecilho da carne. Então, a vontade de Deus é que a gente cresça em fé e seja fiel no pouco, para que no muito Ele possa nos colocar. E granjeie o que Ele nos deu, fé, os dons, as promessas, as palavras, fortaleça nosso coração. Clame, ore como Elias orou, mais de uma vez, para que a promessa dele se manifestasse, para que a chuva viesse. E no tempo oportuno veio. E no tempo em que, como esse título da Bíblia King James aqui coloca, a chuva cai no tempo de Deus. Eu gosto que o Senhor ele nunca entrega a um filho seu algo que o iria destruir ou o iria matar. Ele nunca entregaria para nós algo que ele sabe que vai nos destruir assim. Deus não faria isso. Às vezes a gente vai e pega com a nossa própria mão. A gente pega antes do tempo, a gente coloca antes da hora, a gente acaba tropeçando por falta de obediência, temor e humildade. Mas Deus ele nunca entregaria para nós. Eu entendo esse texto, o chuva cai no tempo de Deus, como algo um pouco diferente de algumas linhas teológicas, mas algo que eu acredito. É o fato de que o tempo de Deus ele tem se manifestado nesse momento, porque ele também percebeu que Elias cooperou com aquilo que ele queria fazer. Elias viveu os projetos dele. E talvez se Elias tivesse demorado um pouco mais, a chuva não teria vindo naquele momento. Talvez se Elias ainda estivesse na fase lá da Sarepta de Sidom, ainda sofrendo com aquilo, ainda não buscando ser usado por Deus, fechando a cara, esperando de outra forma, eu acredito que Deus ia esperar mais um tempo, esperar pela longanimidade, como a palavra fala, ia esperar ele tomar aquela atitude de fé, ele ser tratado no seu coração
no fato de ser ajudado e sustentado por uma mulher gentia, né? Ou se ainda não tivesse acontecido aquela morte dos profetas de Baal, o Senhor ia dar uma segurada na chuva, talvez um pouco, para que depois que acontecesse ele manifestasse e enviasse ela. Eu acredito que o Evangelho é uma obra de cooperação com o Espírito Santo e com Deus, em que Deus ele nos propõe algo, mas é necessário que a gente saia da nossa parentela, como Abraão foi proposto. É necessário, por exemplo, que Moisés volte para o Egito para conduzir o povo de Israel fora da escravidão, ou que Davi se exponha também a lutar contra Golias. É necessária essa cooperação por vezes na minha promessa e na sua promessa. E as coisas eu entendi que mesmo quando elas caem do céu, como por exemplo, como foi a preparação do meu casamento com a Manu, que foi um caminho maravilhoso de Deus, mas mesmo não colocando um centavo no nosso casamento, mesmo sendo direcionado por Deus a não colocar a minha mão, Ele me dava direções de cooperar com Ele em oração, de cooperar com Ele em jejuns, em cooperar com Ele em conselhos. Eu tinha um trabalho, mesmo que Ele fazendo tudo para nós, nós ainda tínhamos a nossa responsabilidade de cooperar com Ele. E até hoje, naquilo que a gente não cooperou como Ele quis que a gente cooperasse, a gente percebe a diferença do que a gente não correspondeu até o dia de hoje. A gente tem muitos benefícios daquilo que nós podemos corresponder naquele momento, mas naquilo que a gente não correspondeu até hoje a gente percebe prejuízos que poderiam ter sido evitados se a nossa atitude fosse diferente. Mas nós agradecemos a Deus pela longanimidade dele. Cada um aqui vive por vezes em longanimidade. Talvez as promessas não se cumpriram, não é porque talvez Deus não queira, ou Deus esqueceu, ou ainda, né? Não, é porque a gente talvez não tenha sido trabalhado o suficiente, ou não trabalhou o suficiente, cooperando com Ele, dentro daquilo que Ele já nos mostrou pela Sua palavra, ou já nos mostrou revelado no nosso coração, alinhado com as Escrituras. É necessária a cooperação quando se trata da palavra, quando se trata da promessa de Deus. Vamos olhar para o plantio. O Senhor, graças a Deus, ele manifestou diversas árvores frutíferas que, né, estão por aí frutificando cada vez mais e nos dando frutas maravilhosas. Mas vamos observar no contexto de lavoura, né? Vamos observar no contexto de lavoura. É necessário que o homem vá e plante aquela soja. Ele faça esse trabalho de plantar. Primeiro ele tem que arar a terra, claro. Ele tem que adubar, talvez, e daí ele planta. E depois disso é necessário que ele zele para que não venha fungos, não venha. Ele é necessário que ele coopere. Mas se o Senhor não mandar chuva, né, se o Senhor não permitir que aquilo cresça, não vai crescer. Mas se ele não plantar aquela soja naquele terreno, também não vai crescer. É uma obra em que é necessária a cooperação dos dois. É necessário que um homem plante a semente de soja. E é necessário que o homem cuide daquele plantio. E é necessário também a chuva do Senhor. Sem a chuva não cresce, mas sem a plantação também não. Então é necessário que a gente coopere. Aquilo que o Senhor colocou no seu coração de plantar, plante. Aquilo que Ele colocou no seu coração de zelar, zele. Corresponda. Porque no momento certo, Ele vai mandar chuva. No momento em que a gente estiver ali alinhado. Mas por que Ele mandaria chuva? Sendo que as sementes não estão nem no solo. Ou Ele até manda, a gente percebe, puxa, a gente perdeu uma baita de uma chuva. E depois vem o arrependimento no nosso coração. Aquela tristeza por ter errado. Se eu tivesse plantado agora, teria sido melhor para a minha colheita do que eu plantando depois. Então é necessário sabedoria também para plantar. Disposição. E se ver livre de preguiça. A palavra em Provérbios fala: passei diante do campo de um homem preguiçoso. Estava cheio de erva. Um pouco a dormir, um pouco a pescar, um pouco a pestanejar. Com os braços cruzados. É necessária disposição no reino de Deus, para que a gente plante aquilo que o Senhor deseja e tem proposto para nós através das suas promessas. E então, zelando disso, a gente possa também alcançar essa grande alegria da parte do Senhor, nas promessas individuais de cada um e na grande promessa da sua vinda. A longanimidade dele tem se manifestado sobre a igreja, porque ainda é necessário que a igreja se amadureça um pouco mais. Mas, pela graça de Deus, correspondendo
correspondendo um pouco, cuidando do pouco que Ele nos deu, no tempo oportuno, Ele nos colocará no muito. Amém? Acredito que é isso.